começar com o jogo do Galo. 0-0, empate com o São Paulo no Mineirão e só não teve gol porque o goleiro Rafael pegou até pensamento. Regis Souza é o nome da figura. Dá vontade de chamar de Regis Sósia. Sósia de Everson. Furioso nos primeiros minutos do jogo contra o São Paulo. Tinha acabado de levar um gol esquisitaço, anulado por causa do impedimento de Alan Franco. Seria um péssimo início para o Galo que estava se reencontrando com a torcida. Desde a final do Mineiro, o Atlético não joga aqui no Mineirão. Essa galera tá paradinha, mas já foi tudo combinado. Só não sei o nome de vocês. Boa tarde. Tiberinho bem certinho, Letícia. Ô, Tiberinho bem certinho. E o Galo hoje vai ser bem certinho também? Vai ser bem certinho, 3-0. Rony. E olha só pela direita o Rony. Hulk Limpou, bateu Rafael. Coelho vai bater pro gol. Galo se encaminhando para o quarto jogo seguido sem vitória. Mas o torcedor... Não preocupa não, o Galo jogou bem todos os jogos. Começo do Campeonato Brasileiro é assim mesmo. Vamos começar a subir, despontar, só vitória agora. Vai manter o tabu, que acho que, se eu não me engano, é mais de 30 anos, né? Faz 34 anos que o Tricolor não vence o Galo no Mineirão. Tá em crise, chama o São Paulo, que dá certinho. Rapaz, o que acontece com o técnico do São Paulo quando ele tá em BH? Já tinha perdido a linha na arena no passado. Termina. Ontem se exaltou de novo. Zubeldia foi expulso depois de exagerar na reclamação de cartão vermelho para Lianco, próximo ao fim do primeiro tempo. Acredito que o primeiro tempo do São Paulo foi melhor. O Alisson bateu pro gol. O Everson toca pela linha de fundo. A gente não tá conseguindo envolver a equipe deles. Marcos Antônio bateu pro gol, Everson. Everson deixou o Sósia orgulhoso. O importante é não tomar gol, né? Se não fazer não tomar, tá ótimo. Everson! Grande jogo de Everson, mas não se engane. Se eu não me engano, nos últimos 3 jogos nossos, os 3 goleiros adversários saíram com o melhor em campo. Scarpa bateu pro gol! A bola subiu desviada pelo Rafael. Partiu o Hulk, bateu direto, Rafael. A expulsão de Caleri deixou o Mineirão desse jeito. Espalma, Rafael! Pergunta sincera aqui, gente. Se o goleiro adversário, que já foi atleta do clube, faz um partidaço, é lei do ex? Rafael! Faz um milagre! Graças a Deus nós conseguimos fazer uma grande partida defensivamente, sem tomar gol, isso é muito importante. Lianco expulso no último minuto do jogo. 2-1 nos cartões vermelhos para o São Paulo. 0-0 no placar. Muito graças a essa dupla. Galo agora está a 4 jogos sem vencer. O copo está um pouco vazio agora, encher esse copo para que a gente possa fazer um grande jogo, conquistar a vitória e retomar o caminho das vitórias. Henrique Fernandes no nosso Globo Esporte para falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Tô bom, e você? Tranquilo, bem. Bom, o Rafael pegou muito, mas o Galo tem criado oportunidades, né? Finalizando bastante. 4 jogos sem vencer, porque não bota a bola naquele retângulo que fica uma redinha atrás ali, que é o gol, né? Vamos ver números do Atlético nesses 4 jogos sem vitória, né? Foram 69 finalizações nos últimos 4 jogos e apenas um gol, Henrique. Olha só, caiu bastante o desempenho ofensivo, porque nos primeiros 10 jogos da temporada, é claro, tinha Campeonato Mineiro, a média era de 2,2 gols por jogo, foram 22 gols, tinha fartura. Eu prefiro sempre que o time produza e perca a chance do que não produza, né? Principalmente que parou nesse cara aí. Tomou até tapinha na cara do Hulk lá, velhos, conhecidos, amigos, foi numa boa. Mas a atuação do Rafael foi brilhante, como tinha sido a do Thiago Volpi no primeiro jogo do campeonato. Eu acho que não tem muito o que fazer para resolver isso. O Cuca disse que tem trabalhado finalizações. É meio que isso, no treino, tentar dar a chance aos caras de finalizar para ver se aumenta um pouquinho a confiança. E o clima do jogo foi quente, né? 2 expulsões, Caleri, Lianco. 2 expulsões. E a expulsão do Caleri é que provocou a pressão do Galo. Para mim, o lance é correto, é para vermelho. Ele abre o braço demais e ele não toma nenhum cuidado em não atingir o Júnior Alonso. O VAR observou, o árbitro Ramon Abateabel foi lá e deu vermelho. E o caso do Lianco, aí o São Paulo reclamou muito, né? Porque o Lianco toma um cartão amarelo ridículo nesse lance, na frente do árbitro. Até o Cuca deu uma bronca dele na entrevista. E depois ele faz uma falta que era para amarelo ainda no primeiro tempo. E não toma o amarelo. Então, assim, acho que o São Paulo tem razão para reclamar e o Lianco tem que tomar mais cuidado com isso, né? Você falou que o Cuca disse sobre essa energia do Lianco? Vamos ouvir.
O Lianco, ele é um cara que ele tem a personalidade dele. Se eu vier a tirar a personalidade dele, depois, mais tarde, eu vou pedir para ele voltar a ser o Lianco e, de repente, não vou conseguir mais. Não é só isso. Não é só se debruçar nisso. É isso. O elenco tem que entregar mais ao Cuca do que o Cuca ao elenco no momento. Então isso não vale pro Cruzeiro, não. Isso não vale pro Cruzeiro, não. A gente tá falando do Atlético agora. Isso não vale pro Cruzeiro, não. Estamos falando de um trabalho de 4 meses. Cara, e a conveniência? E a conveniência? A gente tá falando do Atlético. Se for de conveniência, na semana passada a arbitragem era responsável pela derrota do Grêmio. Bicho, mas aí você tá querendo comparar? O elenco não é. Você tá querendo comparar o que o Atlético jogou com o Grêmio com o que o Cruzeiro jogou com o Inter? Completar um pensamento. Conveniência. Aí é conveniência. Conveniência que o Valu vai soltar agora, quer ver? Presta atenção. Tô contigo. Cara, o elenco do Atlético tem que entregar mais o Cuca. Eu não tenho nenhuma vírgula para colocar hoje na armação de função. Mas o Rony tem que jogar mais, como disse o Breno. O Coelho, o Coelho até vinha muito bem. Eu achei o Arana também. O Arana precisa jogar mais. O Arana precisa de ajudar esse time. O próprio Scarpa, perfeito. Eu não consigo colocar um senão no sistema hoje do... mas o São Paulo criou. Claro que o São Paulo criou. O São Paulo tem um trabalho longo também do Zubeldia. O São Paulo é um time, para mim, subestimado no que joga. Claro que vai criar. Eu tô com o Breno quando ele disse, não foi um jogo que o Atlético controlou tanto contra o Grêmio, porque o Grêmio é um time muito ruim. A gente viu lá o Grêmio tomando pancada contra o Ceará. E o Atlético, o elenco atleticano tem que olhar para isso e lamentar, talvez, lá no final do campeonato, de ter perdido para este Grêmio nesta altura do campeonato. Depois da janela a gente não sabe. Todos os times melhoram. Então o que eu estou dizendo é que os jogadores, o Júnior Santos, já tem um tempo também para conseguir ajudar mais. Ajudar mais. Não estou falando de ser o super Júnior Santos, mas é isso, do futebol, da armação do Cuca, cara. O São Paulo criou, tá, beleza, cara, vai acontecer. Então, acho que hoje o elenco precisa mais de ajudar o Cuca do que o contrário. E não adianta o HG ficar falando, porque a janela é só em julho. Até junho, o Atlético tem as decisões mais importantes, principalmente dentro da Copa Sul-Americana. Só uns pontos que eu acho que é importante, que eu estava vendo ontem, inclusive nas redes sociais, nas lives que eu faço no meu canal. Primeiro, falar que porque o Ferreirinha ontem deu um baile no Natanael, o Natanael não serve mais para ser titular do Atlético, isso é uma baita injustiça. Lógico. Foram 16 jogos dele, né? E aí um jogo que ele não foi bem e não é... Ferreirinha é um baita de jogador. Ferreirinha é um baita jogador. Então, torcedor, muita calma. Muita calma, porque né? O Ferreirinha não. Mas ele joga muito. Não é. Ele é titular lá por acaso do destino. Calma aí, vamos lá. Mas deixa eu continuar aqui. Cara, a necessidade que ele tem de diminuir algo do Atlético é impressionante. Deixa eu só continuar aqui. Daqui a pouco você fala. Mas isso não diminui o Natanael, não. É um jogo ruim da Natanael. Pois é, então, Thiago, deixa eu só continuar isso. Aqui, ó. Não tô tentando diminuir nada, mas o Ferreirinha é um baita de um jogador? Aonde o Ferreirinha é um baita de jogador, gente? Mas ele é um jogador que então vamos fazer diferente. Que teve uma boa atuação ontem que complicou a situação. Beleza. Então tudo bem, pode ser assim. Mas não é por causa disso que o Natanael não pode não servir. Eu acho que o corte é muito pequeno. Igual você chegar também e falar que o Ivan Roman jogou o sub-20 do Atlético contra o Bahia e fez a jogada do primeiro gol e fez um bom jogo, que ele já está pronto para ser titular do Atlético na ausência do Lian. Não. Ontem o Cuca deixou real, ontem na coletiva, e ele ainda disse uma coisa que me preocupou mais ainda. Temos um problema. Não temos o Lian. Isso. Mas peraí. Mas aí você tem o Rômulo que está lá, você tem o Igor Rabelo sentiu um desconforto. O Vitor Hugo. Tem o Vitor Hugo. Mas o Vitor Hugo ele é canhoto. Do Atlético hoje, e aí ele canhou. É difícil você substituir o Vitor Hugo. Eu sei, mas você tem peças lá. Quando você fala isso... Por mais que você tenha, você não tem uma peça do mesmo patamar do Lianco hoje. Mas isso é uma coisa óbvia. Nós já sabemos. Mas aí quem está lá tem que dar conta do recado. Então você tem um problema. Mas você acha que tem alguém que joga no mesmo nível dele hoje? Não acho, Thiagão. É um problema não ter o Lianco. Então é o que nós estamos falando aqui. Ele não está satisfeito com o elenco dele. Correto? Não está satisfeito com o elenco dele. Porque ele tem zagueiros lá que ele poderia colocar. Ele deveria colocar esses zagueiros. Mas quando ele fala, eu tenho um problema, eu acho que ele é um problema, ok, mas você não pode maximizar isso não. E o cara que está lá? E o cara que está lá vai falar assim, pô, ferrou então, não está contando comigo não. Ele tem um grande problema? Não, é que ele perdeu o melhor zagueiro em atividade do futebol brasileiro hoje. Não é. E aí, o que acontece? Ô, Lianco, presta atenção. Cara, independentemente da maneira que você joga, e eu te defendo aqui, mas defendo mesmo, que eu acho que você joga demais. Você não pode dar um empurrão no cara, como você deu ontem no Ferreira, na frente do árbitro, ele vai te amarelar. Aí depois você, talvez pudesse ter tomado um cartão naquele lance que você errou na entrada da área, você deu o bote, é que não pegou, porque se pega o árbitro ali, teria um segundo, estaria expulso. Aí no final do jogo, num lance no meio campo, você foi lá dar um bote, cara, que eu nem acho que era lance para cartão não, tá? O Abate Abel só te deu o cartão
Porque já tinha expulsado um do São Paulo para ficar bem com a galera. É o ato da galera que vai punindo só com cartão. Então nem era lance para você ganhar o segundo amarelo. Mas, cara, você tem que se segurar. Porque se é um lance que você vai disputar a bola, e aí, através da disputa, você vai de forma mais assintosa e ganha o cartão, uma coisa. Mas um empurrão e um lance no meio campo, no final do jogo, você vai dar um bote daquele, pelas características da arbitragem do Abate Abel, ele ia subir um cartãozinho para você, ele estava doido para fazer isso. Para meio que ficar bem com a torcida do São Paulo também, né? Então não dá para ser assim, cara. Você tem que tirar um pouco o pé. Não é virar um zagueiro panda, mas não pode empurrar um cara na frente do árbitro, não. Aí é irresponsabilidade. Inclusive, ele foi questionado, o Cuca foi questionado na coletiva, né? Se não teria que falar com o Lianco, ele falou muito bem. Né? Ele tem que ter um discernimento, mas se eu chegar pro Lianco também falar para ele poder virar um cara agora totalmente tranquilo, aí depois, na hora que eu quero que ele seja aquele zagueirão, ele não vai ser. Mas peraí, então tem que ter um virar um zagueiro panda. Não, é ser mais inteligente, é aí que é a questão. Tem algumas horas que o Lianco vai ter que ter. Ele vai ficar avisado e tal. Porque ele sempre foi um cara que joga dessa forma. Ele é, pra mim, um jogador viril. Ele vai ficar avisado principalmente porque você tá falando isso na televisão. A arbitragem vê isso aí e fala lá. Até os caras da televisão estão falando que ele vai ficar avisado. Mas é o estilo de jogo dele. O estilo de jogo dele, pra mim, é parecido com o estilo de jogo do Fagner. Pra mim, é parecido com o estilo de jogo do Felipe Melo. Quê? Mas Thiago, tem vários jogos que tem mostrado. Você tá comparando o Lian com o Felipe Melo? E com o Fagner. Com deslealdade? Eu não acho que sejam desleais. Que isso, não são desleais. Nunca foram desleais. Não, o Felipe Melo é um santo. Não foram desleais. O Felipe Melo sempre foi um santo. Não Felipe Melo foi viril. Eles são viris. Viris. É isso. Muito bem. Eles não são desleais. Muito bem. E o Lianco tem esse nem o Fagner com o Felipe Melo cabe comparação. Nem o Fagner. Virilidade é diferente de deslealdade. Não, o Felipe Melo era desleal. Não era desleal. Desleal. Não era desleal. Você comparar o Lianco com o Felipe Melo é um assinte. Era um baita volante, inclusive. Não, ninguém está dizendo que não era bom jogador. Esse bom jogador desleal. Não era desleal. Felipe Melo era um bom jogador desleal. Me dá o Lianco falou. Torcida atleticana, a bomba explodiu, a torcida tá revoltada, o zagueiro Lianco foi expulso, né, na partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro de forma assim, infantil, de forma juvenil, né? Então assim, a diretoria do Galo junto com o Cuca, ali toda a comissão técnica do Atlético vai chamar a atenção do jogador para que ele venha ter mais a cabeça no lugar, né, e ajudar o Galo nas próximas partidas, nas próximas competições, né? O Galo que desperdiçou essa grande oportunidade, né, de conquistar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato super difícil. Então o Galo tá criando oportunidade, mas não tá colocando a bola dentro da casinha. Isso aí, né, o Cuca tem que trabalhar cada vez mais finalização nesse elenco para que seja um plantel cada vez mais forte, que é o que todos nós queremos, né? Eu tô muito otimista. Vamos torcer para que o Galo consiga sair dessa situação o mais rápido possível e consiga dar a volta por cima, consiga começar agora, né, a transformar todas essas oportunidades em gols. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!